Obrigado a todos pela presença, que possamos todos estar bem abertos, né, para receber tudo aquilo que nos será destinado durante a reunião e que estejamos preparados para doar as energias necessárias para o trabalho da casa, porque a gente tanto doa quanto recebe energias. Vamos fechar nossos olhos, pedindo que Jesus nos abençoe, nos oriente, para que tenhamos um estudo onde possamos aproveitar o máximo possível, onde possamos melhorar nossos conhecimentos e colocar no nosso dia a dia a melhoria da nossa vida, para que possamos ser mais caridosos, mais amorosos, ter uma vida mais plena e que possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor. Que tenhamos muita paz e harmonia em nossos corações, que sejamos plenos de amor e de paz. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, presente. Hoje o estudo que vai fazer para nós no Altair é loucura, e que eu tive e loucura. Então espero que todos possam aproveitar bem os estudos. Passo a palavra para o Altair. Boa noite a todos. Vamos rogar a Jesus, a espiritualidade amiga, para que juntos possamos construir o estudo dessa noite. Primeiro agradecendo ao Mendes e toda a espiritualidade amiga pelos hinos aqui, para que a gente pudesse fazer a harmonização e todos que acompanharam ele nos 2 planos da vida. Então o tema hoje é idiotismo e loucura. Esse tema está no livro dos Espíritos. Obrigado. Uma pergunta 371 a 378. A pergunta 371 que inicia o estudo. Allan Kardec pergunta aos espíritos: a opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Antes de ler a resposta de Kardec, nós vamos fazer uma observação para essas duas palavras, cretino e idiota. O que isso representava no século XIX? Porque quando a gente traz para hoje, para os dias de hoje, isso veio se perdendo. Né? A gente usa até de maneira corriqueira, não devia. Mas cretino e idiota na época era todos os nossos irmãos que tinham qualquer problema de desequilíbrio mental. Então era doença. Era tratado como doença na época e segue como é até hoje. Se a gente pegar os estudos de 2019, né, da área de saúde, dava conta de mais de 1 bilhão de seres encarnados
tem algum problema de algum distúrbio mental. Então, o idiota e cretino, nós vamos trabalhar, quando escutar essa palavra, como que era no século XIX, que era um problema de saúde, era um problema de saúde sério. Por isso que foi feita essa pergunta para Kardec, que imaginavam que a pessoa nascia com algum problema de idiotice, com alguma sequela, alguma mazela, era porque ela tinha um espírito inferior. E a espiritualidade traz a resposta. Não. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios que dispõe para se comunicar, como o mundo sofre por não poder falar. Então, Kardec vem trazendo que não é um problema do espírito, fica separado, é um problema da matéria, em que um corpo que está brigando com uma condição, um espírito nesse campo de idiotismo, de loucura ou de cretinice, ali pode estar um espírito muito inteligente. E nós vamos ver isso até nas perguntas à frente. Que ali, para a gente hoje, é uma oportunidade. Nós podemos trazer, por exemplo, aqui síndrome de Down, que hoje a ciência está aí mostrando, né? Cromossomo 21, que veio mais. Será que essa alteração é simplesmente por sorte? É aleatório? Nasceu com um probleminha de visão, um probleminha de audição, ou até mesmo um problema mais sério, que o espírito fica quase que completamente limitado de seu juízo. Será que isso é por acaso? Para a gente aceitar o raciocínio desse, a gente teria que entender que Deus não é perfeito. Porque Deus não é. Não é como fabricar uma cadeira em série e alguma sair com defeito. Isso na criação de Deus não existe. Aquela história, vocês aqui estão com defeito, no próximo eu vou corrigir, não tem. Todos nós temos as nossas necessidades reencarnatórias. E a idiotia, hoje é muito comum a gente ver no nosso meio, e as pessoas olhar, às vezes, com um olhar de dó, né? Que pena, que dó. A gente sabe que dó não ajuda ninguém. O sentimento de dó não ajuda em nada. Nós ainda estamos muito presos à matéria. Nós estamos presos àquilo que a gente consegue enxergar. Eu aqui no estudo passado, eu cheguei a comentar, né? Quando você vê um mendigo, o que você enxerga? Aquele maltrapilho que está na sua frente, você já consegue enxergar ali um espírito em evolução momentaneamente em um estágio difícil. E aí a gente traz, até para a fala, já iniciando com ele também, Chico Xavier, que caminhando com alguns irmãos em tarefas, ele para, deixa os irmãos do lado da busca, os que acompanharam ele, e atravessa e vai conversar com o mendigo. E eles ficaram olhando, alguns até pensando, irmão Chico é danado, né? A caridade é bom, mas tinha necessidade. Ele foi lá, conversou, voltou, e eles indagaram o Chico por que ele tinha feito aquilo. Ele falou, olha, eu atravessei porque a luminosidade do Espírito me chamou a atenção. A luminosidade do Espírito que estava no campo daquele corpo. Nós temos outros casos dele, para a gente não vai mencionar, que vai ilustrar o nosso estudo. Então, essa tentativa de iniciar dessa forma é para que a gente tenha uma ótica diferente do que a gente está habituado, de somente ser punição. Há os casos também, que nós vamos ver aqui na próxima pergunta, que é punição, que é reajuste, né? Que nós vamos até ler a 372, que a pergunta é a seguinte: qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Que é outra palavra também, desgraçados, né, gente?
desprovido de graça, desprovido da graça de saúde, da graça da beleza, da graça do raciocínio, da graça da visão. É esse o sentido. Resposta: são os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com constrangimento, aqui estão sujeitos, e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Vamos tentar entender. Imagine que o Altair, nas encarnações passadas, teve um desequilíbrio com o álcool, por exemplo, viciado no álcool, e fez uso e abuso dessas substâncias, e vem lutando a cada encarnação para tentar resolver esse problema. Chega no plano espiritual, é feita uma programação, é feita uma nova oportunidade, o Altair assume um compromisso, mas quando ele vem para a prova, quando ele vem vivenciar nesse plano, ele não dá conta e cai novamente. E assim vai acontecendo com o Altair em sucessivas reencarnações. O Altair já avançou em algumas áreas, por exemplo, mas precisa resolver esse problema. A idiotia no meio. Ele vem com uma limitação no campo mental que vai bloquear por um período essa ação, para que ele possa se harmonizar. Para que ele possa se harmonizar. Então deixa de ser um problema para ser uma solução. Mas vamos aproveitar esse gancho aqui para entrar um pouquinho no campo da família. Mas o que a família tem a ver com isso? O que o pai, a mãe, os irmãos, os parentes, o que eles têm a ver com isso? Será que tem algum comprometimento? Alguma necessidade? Por acaso não é. Ninguém cai na nossa família sem que nós tenhamos um comprometimento, uma necessidade de evolução. Aquele irmão com uma dificuldade dentro de uma família, ele é oportunidade para a família inteira. Para a família inteira. Né? Eu estou colocando só dentro da família, então abrir para a sociedade, para o bairro, mas para aquela família inteira. Se cuidar de uma pessoa com uma limitação é muito complicado. Eu posso te dizer porque eu tenho isso na minha família. Primeiro que a gente é despreparado e nos falta o básico, que é o verdadeiro amor, para entender a necessidade do outro e a nossa. A nossa se torna maior, porque a maior oportunidade é a nossa, de estar exercitando esse amor, de estar crescendo. E lidar com isso no dia a dia é difícil. É complicado, porque a gente enxerga o plano físico e é um problema que não tem solução. Aparentemente, no campo material, você não tem solução. É um problema que você habitua e costuma viver com ele. É o que a sociedade, o que a medicina hoje nos oferta. Né? Se você chegar na psiquiatria, eles falam que o melhor lugar para a pessoa é dentro da família. Mas não trabalham a família para que ela entenda e aproveite essa oportunidade, como o Evangelho nos mostra. Porque a partir do momento que eu começo a entender que a dificuldade do outro, eu tenho um compromisso com ela, e que aquela oportunidade chegou dentro da minha família, é para o meu benefício, eu mudo a minha visão. No filme do Divaldo Franco, quando ele teve uma crise, quando ele passa suicida, né, que ele vai conversar com o Joana de Ângeles, e ela fala com ele, termina a fala dizendo assim: Divaldo, você vai ver que no fim da sua caminhada, que todos aqueles que foram colocados no seu caminho, que todas as dificuldades foram colocadas para você, não é para eles. É uma oportunidade sua. Agora você imagina que ele conseguiu adotar 60 crianças. Olha que oportunidade grandiosa. E às vezes a gente tem um problema, que é 1, 2 na família, 3, fica muito complicado.
o peso fica grande. Porque a gente está habituado a ter um problema e querer resolver rápido. A gente não quer aprender com o problema. Depois que a gente aproxima da espiritualidade e que a gente começa a entender o sentido, a gente começa a mudar. Porque quando vinha um problema lá atrás, o meu pedido era sempre: Pai, me livre desse problema, me livre dessa dor, me livre dessa dificuldade, né? Sara a cegueira, a audição, né? O problema mental desse meu filho, desse meu irmão. É assim os nossos pedidos. Quando a gente começa a entender o processo, a gente começa a mudar a pergunta: Pai, faça com que eu cresça o suficiente para resolver esse problema. Porque essas dificuldades só saem da nossa boca quando a gente cresce com ela. No meio da nossa sociedade, infelizmente, tem irmãos que não suportam. Não é crítica para ninguém aqui do jeito que se conhece alguém. Porque às vezes é muito complicado. Os processos reencarnatórios, principalmente nesses campos da idiotia e da loucura, são muito complicados nos dois planos da vida. E tem irmãos nossos que saem de perto, por medo, por covardia, por falta de amor, por desespero, por vários motivos. Mas se o processo é para o nosso crescimento, não adianta a gente deixar a tarefa no meio do caminho, porque aonde a gente for, o problema vai manifestar, ou de um jeito ou de outro. É aquela história, né, que a gente fala muito: o sujeito que quer mudar de casamento, que o problema está na esposa, aí ele muda e arruma outro problema, arruma outro problema. Quando ele descobre que o problema está nele, ele não tem paz, ele não se aquieta. Gente, se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Pois não. Só uma reflexão. Muitas vezes a gente lê o livro dos Espíritos, que é uma literatura que não passa para entendimento. Algumas palavras assim, alguém fala assim: não, a Kardec chamou não sei quem assim, e perdeu o conhecimento. Porque pensa bem, ele vai falar que é desgraçado. É xingando. Não. É a falta dele. Você está falando disso aí, eu acho tão interessante, né? Eu tinha uma pessoa que eu amo de paixão. Amo de paixão, André, sabe disso, minha primeira sogra. Ela é maravilhosa, está com 90 anos. Quando alguém falava desgraçado, perdendo, desgraça, ela bate na boca e não fala o nome da pelada. Era a expressão antiga. E quem deu o sentido? É falta de graça, você não tem a graça da saúde, a graça do dinheiro, é esse o sentido. Por isso no estudo, no início, eu falei: olha, vamos separar cretino e idiota. Na época de Kardec, isso eram doenças muito sérias, ao ponto deles imaginarem que eram espíritos diferentes que estavam encarnando, e não era. Porque o problema não é do espírito, é da matéria, é a oportunidade. Vamos lá na 372A, para a gente dando sequência. Então não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? É interessante. Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta é a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, o que não o impede de ser um bom músico. E aí Kardec faz um comentário: é necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material, mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são encravadas e desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses casos são patológicos, e em tal estado a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana isenta a responsabilidade dos seus atos. Então vamos lá. Quando ele inicia a pergunta, né, sobre a matéria exercer influência,
sobre o espírito e o espírito sobre a matéria. Há influência. Essa influência existe. Mas a matéria não dá as faculdades. A matéria não te dá nenhuma qualidade, nenhum defeito. Isso está no seu espírito. Essa história de que a carne é fraca não funciona. Todas as nossas mazelas e nossas virtudes estão ativadas no espírito. Nós somos trino: espírito, perispírito e matéria. Perispírito nós sabemos que é uma cópia que vai refletir as minhas dificuldades. Como eu tenho o exemplo aqui da bebida. Se eu bebi muito, eu danifiquei meu fígado. Aonde que eu vou comprometer isso? No meu perispírito. Na próxima encarnação eu vou vir com o problema do fígado. Vocês já observaram que famílias, grupos de pessoas são comprometidas pelas mesmas dificuldades físicas? Cardíacos, famílias cardíacos, problemas renais, problemas de fígado, intestino. Observem para vocês verem. São espíritos que são comprometidos com aquele tipo de... Aí a pessoa fala, não, isso é herança que eu trouxe do meu pai. Herança nossa mesmo. Nós frequentamos o mesmo meio, agimos da mesma forma e produzimos o mesmo resultado. Nós temos que entender que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O meu corpo espiritual vai ser o reflexo do que eu fizer com esse aqui, porque não está me interagindo no outro. Eu tenho que cuidar desse patrimônio que Deus me deu. Fumando, eu estou cuidando desse patrimônio? Bebendo. Comentei aqui há pouco tempo, e teve até uma jovem que eu não sei o que é, se tiver aqui escutando, é bom que eu fale. Eu comentei sobre tatuagem. Tudo que eu falar aqui, eu estou falando dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. O conceito aqui é Jesus. Eu não estou falando em conceitos médicos, eu estou falando que a espiritualidade nos traz. Tudo aquilo que eu comprometo no meu corpo físico, eu comprometo no meu perispírito. Quando eu faço uma tatuagem, eu faço o que com minha perna, que é o maior órgão que eu tenho? Eu mato esse campo. Tanto que se você for internar, se você tiver tatuagem, o médico anota os lugares que você tem. É um órgão que aquela pele ali ela vai ficar morta. Provavelmente, numa encarnação futura, você pode vir com um problema de pele muito sério. Ah, mas isso é certeza, pai? Não, não é certeza. Mas o Evangelho nos mostra que pode acontecer. Pode acontecer. Você vê que tem pessoas aí que nascem com problema de pele e passam uma encarnação tratando. Lembram aqui do caso da mão que eu comentei com vocês, que cabe até, por exemplo, da idiotia da loucura, que um jovem casal, o rapaz lá no momento de desespero, estrangulou a esposa e ela veio a falecer. A partir daquele momento ele desenvolveu um processo psíquico que tudo que ele tocava ele tinha aço. Ele não conseguia. E ele começou mentalmente a pedir e a querer perder as mãos. Ele desenvolveu um processo psíquico que ele acabou perdendo as mãos. Encarnado. Quando ele perde a mão encarnada, o que vai acontecer com o perispírito? Vai ficar defeituoso, sem as mãos. Ele desencarna e volta para o plano espiritual. Chega no plano espiritual, é feito um reajuste, o que é necessário, ele volta e encarna. Como que ele vai encarnar? Sem as mãos. É punição? Não, é oportunidade de refazimento.
Qual que é o maior desejo de quem não tem mão? É poder pegar. Desenvolve então o processo ao contrário. Ele começa a imaginar que é uma mão. É feita uma prótese. Quando é feita a prótese, ele conserta com aquele movimento mentalmente o perispírito. Quando ele desencarnar, o perispírito está ok, na próxima encarnação ele vai ter a sequência normal. É só para elucidar. Assim são com todos os nossos hábitos. Nós criamos o nosso destino dessa forma. Nós criamos a nossa idiotia futura, perdendo as oportunidades que nós estamos tendo agora de reajustar junto com a seara do Cristo. Mas, Altair, isso é muito difícil. Vou trazer aqui a fala de um amigo nosso da casa, Marcelino. Não é difícil, é trabalhoso, é exercício, é um pouco a cada dia, é passo a passo que a gente consegue. Os nossos problemas são milenares. Nós estamos resolvendo problemas hoje que a causa está 400, 300, 400, 500 anos atrás. E estamos criando outros que vão demandar aí mais alguns séculos para resolver. Mas precisamos acordar para esse tipo de situação. Alguma pergunta, gente? Vamos para a sequência. 373. Qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Resposta: é uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. É aquilo que eu comentei. Eu venho com uma viciação, vou repetindo, vou caindo novamente no erro. Gente, viciação de qualquer natureza. Nós temos aqui os vícios mais fáceis da gente parar, que todo mundo acha difícil, né? Que é o de fumar, o de beber, o de alimentar demais. E qual outro vício muito fácil de parar mesmo? Falar da vida dos outros. Que é um vício também, não é? Eles são fáceis. E faz parte desse quadro, viu, gente? Por que eles são fáceis? Porque depende do movimento mecânico. Para beber eu tenho que levar a boca. Para fumar eu tenho que levar a boca. Para comer eu tenho que levar a boca. Para falar mal dos outros, não precisa me cutucar minha vontade dele, né? Mas eu preciso da ação da fala. Eu tenho filtro do pensamento ainda. Por que o filtro do pensamento ainda? Porque nós temos, gente, esse instrumento maravilhoso que é o cérebro. E toda idiotia e cretinice parte de um detalhezinho no cérebro. Um detalhezinho, como eu disse aqui, dos nossos irmãos, com um cromossomo 21 a mais ou 2, que é a síndrome de Down. Um detalhezinho, um detalhe pequeno no nosso cérebro, nós amanhã passamos a ser dependentes de tudo e de todos por uma simples mudança. É uma fala que vai ficando pesada, mas ela é necessária para que a gente desperte tudo que a gente tem recebido de maravilhoso até o momento. Toda vez que a gente amanhecer, que a gente levantar, que nós saímos para vir aqui fazer um estudo, que venhamos com o coração cheio de gratidão por poder estar andando, enxergando, tendo dificuldade, tendo problema, tendo aquele irmão em casa que é difícil, que é complicado, que veio com uma limitação, seja ela de qual natureza for, e que nos oportuniza a crescer, que nos dá a oportunidade de amar. Essa semana eu recebi um áudio do Divaldo Franco, muito interessante, né, sobre essa época que a gente está vivenciando, de guerras. Mas está lá em Israel, não. Estamos todos interligados. Todos, os dois planos da vida. É problema nosso. Mas o que eu posso fazer? Uma prece pela manhã, uma prece à noite, já ajuda muito. E ele dizendo que é um momento
de grande oportunidade para exercitar o amor, para pôr em prática esse amor. Nós sabemos em nossos processos reencarnatórios, e cai bem para dentro desse tempo, principalmente na família. A gente vem na família para ressignificar os sentimentos. O que é isso? Eu prejudico a amada numa encarnação, e muito. Mas eu preciso me reconciliar com a amada. E eu e Mara começamos a degladiar. Uma encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações. Chega a certo ponto que a espiritualidade amiga vem cá ser dois. Não tem jeito. Como esposa vocês não se aproximam, como irmão vocês não conseguiram aproximar, como mãe e filho. Mudou. Vai ter significar o amor. Aonde eu tinha um desafeto, eu passo a ter um afeto extremo. Nós conhecemos o amor de mãe, o tamanho que é, a beleza que é, né? Mas nós ainda temos aquele traço de nos apegarmos à dificuldade, da gente querer que o outro seja aquilo que a gente realiza para ele. A gente não deixa o outro ser o outro. Aliás, nós não conseguimos ser em nós mesmos, porque nós não conseguimos fazer uma autoanálise. De tão focado que a gente está no próximo, a gente esquece de olhar para a gente mesmo. O que aquele lar quer me dizer? O que aquele irmão quer me dizer? Como que eu vou me importar? O que eu posso fazer para melhorar a situação? O que isso pode, como que minha atitude pode beneficiar o meio? Porque a dificuldade está lá, ela já está imposta, já está colocada. A gente passa pelo um sinal, né, de Ana André, que a gente vai contar o fato de outros atos. E tem a Cláudia, né, numa cadeira de roda mesmo, problema de otite, de paralisia cerebral. E a gente passa no carro, a gente grita, Cláudia, e ela abre um sorriso. E ali, aquele Cláudia, aquele contato, ela não fala, não pronuncia, mas abre um sorriso. Para muitos ali, passam por passar. Mas a gente, depois que conhece essa maravilhosa doutrina, a gente sabe que atrás daquele sorriso tem um espírito com uma grande luta e com uma grande oportunidade. E que mesmo numa situação tão difícil, ainda consegue fazer o que às vezes a gente não faz dentro de casa, que é um sorriso. Com todas as faculdades que nós temos, com todas as dificuldades, porque a idiotia vista do plano físico, através da matéria deficiente, todo mundo consegue identificar. Mas é que nós temos que não aparenta no corpo físico. Eu estou aqui fazendo um estudo, falando do Evangelho de Jesus, amparado pela espiritualidade amiga, bacana. Mas e as minhas mazelas e as minhas deficiências? Como é que faz? Nós não falamos aqui de viciação? Uma mente viciada é muito complicado. É muito complicado. A gente, dentro do estudo, e eu estava vendo, eu estava fazendo a harmonização, e isso é muito comum, a gente não consegue silenciar a boca. A mente é impossível. Você quer ver um processo interessante na casa espírita? E aí é até bom que a gente comenta, né? Todos nós viemos aqui em busca de uma orientação espiritual, de um passe, de uma água fluidificada e dos nossos pedidos. Quando aqui adentramos, nós ficamos mentalizando naquilo que a gente precisa, não é? Não é assim? É um processo que a gente faz automático. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos trabalhando contra nós mesmos. Porque antes que aqui chegasse,
nosso anjo de guarda, todos nós temos aqui, o Espírito nosso protetor, ele já trouxe tudo aquilo que a gente necessitava, e ninguém veio aqui hoje à noite por acaso. Todo mundo que estava aqui e que está aqui nos 2 planos da vida já viu uma programação, a espiritualidade já sabia. O que eles precisam é só que a gente consiga entrar em sintonia, esvaziar a mente, entrar no estudo, deixar os problemas lá de fora. Não só nós, né? Exatamente. A gente traz. Exatamente. Como é que é? A gente traz quem precisa. Sim. Essa é uma oportunidade que a gente tem de chegar aqui e de ser útil, né? Como a Mara disse aqui, né? Aqueles que vêm nos acompanhando também. É a primeira caridade que a gente passa sem saber, né? Eu vou lá pedir ajuda. Que bacana que eu estou vindo para casa espírita, estou indo para uma igreja, eu estou indo para o centro religioso. Eu estou dando a oportunidade que esses espíritos que me acompanhem experimentar algo diferente. Porque se eles estão me acompanhando, é porque nós temos afinidade. Se temos afinidade, é porque andamos juntos e produzimos juntos e estamos colhendo. Né? Então, se você oportuniza coisa boa, você acaba recebendo coisa boa. Mas aqui chegando, é importantíssimo. Porque a gente é um conjunto. Na nossa vida é um conjunto de ações que vão dar os resultados. Da hora que a gente entra da porta da fraternidade para dentro, a gente já tem um amparo especial para a gente. Esse amparo vai fazer com que a gente recebe o que a gente doa. Enquanto vocês estão aqui, a espiritualidade está trabalhando. Você está recebendo energia e está doando energia. É uma troca. Por isso que a gente sai mais leve. Então, a orientação espiritual é importante, muito. Mas eu tenho que me preparar para ela. O passe é importante, muito. Mas eu tenho que me preparar para ele. Tenho que preparar. Eu tenho que me colocar em condições. E colocar em condições, gente, é ter paz, é ter serenidade, é estar aqui de corpo presente. Eu vou fazer um comentário aqui, lógico que eu não vou dizer o nome da pessoa, é uma pessoa da Seara Espírita, gente conhecida, tarefeira antiga. Um dia eu estava fazendo aqui, enquanto eu permiti um trabalho de ficar aqui, alguns vão lembrar, pedindo um silêncio, mano. E essa pessoa sentou na última cadeira e olha o celular. Ela ficou a palestra inteira no celular. E eu observando. A palestra correndo e ela no celular. Manda mensagem, recebe mensagem, manda mensagem, recebe mensagem. E eu, a espiritualidade é muito bondosa comigo. Então ela foi embora antes, porque eu ia abordar. E por que eu ia abordar? Porque é uma pessoa que conhece a dor. Você estava de corpo presente, mas a mente não estava de dentro. Será que conhece? Hein? Será que conhece? Ah, provavelmente. Mas o que é isso? Por que eu dei esse exemplo? Porque é o seguinte, gente, o que conduz, o que nós vamos doar ou receber é o nosso pensamento. Passistas, se ele não estiver concentrado no que ele está fazendo, o mentor que estiver do lado dele não vai resolver nada. Não vai resolver. Porque o mentor está ali, mas a ferramenta não está boa para o trabalho, não está preparada para o trabalho. Vamos para a sequência? Pois não. Uma dúvida com relação à esquizofrenia. Sim. A pessoa fica, às vezes tem toda esquizofrenia. Sim. E no plano espiritual. Ah, nós estamos agora, com Kardec. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Nós temos aqui. A pergunta 378 vai dizer o seguinte: como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Você provou esquizofrenia a encarnação inteira. Vamos lá. É uma lembração preso e oprime o espírito. E como ele não teve consciência de tudo que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente.
É por isso que quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura. O constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. O que é isso? Eu fiquei num processo de esquizofrenia a encarnação inteira. Desencarno. Não é um estalo de dedo. Eu vou passar por um período, que esse período que eles chamam de tortura, mas não é tortura de... Ele está meio dentro daquele processo. Mas aos poucos ele vai se libertando e volta à condição normal de espírito, com os patrimônios dele. Só que com uma vantagem, e grandiosa vantagem. Quando Jesus diz, feliz de vós que agora sofres, porque haverão de rir, quando você passa por um processo desse, que você reencarna, e ao sair da encarnação, você percebe a sua condição espiritual, assim que você toma consciência melhorada, é como você sair de um curso que você faz aqui para ganhar mais no seu emprego e sair de lá com a nota máxima. Dá uma sensação de conquista, porque é uma conquista do espírito. O que é uma encarnação para uma eternidade? É um remédio muito curto para um tempo muito longo. Quando a gente deixa de ver a coisa do plano da matéria e passa a ver do âmbito espiritual, teve uma pessoa que escutei, não lembro o nome dele, era um espírita que perdeu uma criança. O filho dele, criança, desencarnou. E o filho dele tinha um problema de dificuldade na fala, ele tinha uma pequena dificuldade. E logo depois que o filho desencarnou, ele indo para o trabalho, ele dentro de casa segurava, mantinha uma postura para equilíbrio da família que era necessário, e ele dentro do carro, às vezes, ele desabava. E ele, chorando, ele perguntou ao filho se ele estava melhor daquele problema que ele tinha. Mas foi um momento dele, passou, isso foi no início da semana, passou, ele foi trabalhar, deu sequência na semana. No domingo seguinte, ao café da manhã, a esposa dele levanta toda satisfeita e falou, nós sonhei com o nosso filho. E deu o nome do filho, sonhei com o nosso filho. E no sonho, você acredita que ele pediu para te falar que aquele problema que ele tinha, ele não tem mais, ele está bem? Ele está curado daquele problema? Espaço curto. O nosso patrimônio espiritual, gente, a gente não conhece enquanto a gente está encarnado. Nós não conhecemos, nós não conseguimos perceber. Nós olhamos muito para a matéria. Eu já trouxe aqui para vocês o caso da Valéria. Vou repetir, resumido, porque tem pessoas aqui que não escutaram. Valéria é uma mulher que o Chico conheceu em suas campanhas, em suas caminhadas, que ela tinha essa dificuldade de estar presa praticamente num berço. Eles davam o nome de um berço. Um corpo adulto, todo disforme e uma dificuldade tremenda. E o Chico passou a visitá-la constantemente. E toda a tarefa ele terminava lá na casa da Valéria. E ele tinha uma luta que ele tentava fazer com que ela falasse Jesus. E ele tentava, Valéria, fala Jesus, fala Deus, é um nome poderoso. E foi insistindo, e ele com aquela delicadeza dele, e foi, até que um dia Valéria conseguiu falar Jesus, alguma coisa assim. E aquilo para ele foi uma alegria, coisa fantástica. E a Valéria, logo depois, depois do desencarno, passou-se uns anos, o Chico teve um problema no coração, um problema cardíaco. E em determinada dia ou noite, entra um espírito muito bondoso, muito bonito, aproxima do Chico, põe a mão no peito dele, dá um passe. E quando esse espírito ia saindo, Chico vira e fala assim, ô amigo, me fala seu nome, para mim poder fazer uma prece, agradecer esse benefício. Você vê, está teu problema cardíaco. Ela falou assim, mas você me conhece, Chico? E o Chico falou, não conheço. Me desculpe, minha memória pode estar falando, mas eu não te conheço.
Então ela vira para ele e fala: eu vou te falar uma palavra e você vai saber quem é. Jesus. Aquele espírito que estava ali todo iluminado, que estava naquele corpo na encarnação anterior, todo disforme. Então uma criança, uma pessoa que está com uma idiotia, com uma limitação cerebral, que a gente acha que pode estar ali um espírito de gênio, como diz aqui no estudo, né? O tempo vai ficando curto, a gente tem que acelerar um pouco. O que é um espírito de gênio? A inteligência não está atrelada à moral do Evangelho. Você cresce muito em inteligência, você pode cometer vários erros, e devido à sua inteligência, você vem com uma idiotia. Então a gente pensa que é só uma limitação. Não, aqui pode ter um espírito muito evoluído, cumprindo uma necessidade específica. Como a Valéria, por exemplo, provavelmente, talvez a última encarnação nesse ordem. Quando a gente leva essas dificuldades, esses problemas para dentro do Evangelho, que eu acho que é a base e a necessidade desse estudo, aprender de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por que Jesus deixou essa palavra? Esse ensinamento. Só que a gente foge, em vez da gente ir para a luz, a gente põe o peso nas costas e depois vai reclamar que está muito pesado. Porque quando a gente começa a olhar para o Espírito, para o futuro, as coisas ficam mais fáceis. Uma coisa que a gente aprende dentro da doutrina: qualquer problema que você estiver passando, qualquer dor que você estiver tendo, qualquer dificuldade, pensa que daqui 2, 3 meses já passou. E que a oportunidade traga crescimento. Mas nós não conseguimos, nós vamos para o campo do desespero e pensamos no hoje. Aí vem a depressão, a loucura e acabamos às vezes num suicídio, que é o mal da nossa época. Por não saber esperar um pouco, né? Olha, eu vou cometer suicídio, às vezes o meu problema acaba amanhã, está nas portas da solução, e eu vou para uma solução mais drástica, porque eu deixei a minha mente vagar muito. Eu deixei a minha mente ir para campos que não deviam. Eu deixei o meu problema ser maior do que tudo aquilo que eu acredito. Porque, independente de religião, todo mundo acredita em Deus. O ateu, graças a Deus, ele acredita em Deus. O que nós precisamos fazer, e que todo o Evangelho nos traz, que nos mostra e nos ensina, primeiro é aprender a amar. E em segundo momento, saber pensar. Cuidar do nosso pensamento. Cuidar do nosso pensamento é importantíssimo. Aquilo que a gente não dá conta ainda, a gente silencia e vai convivendo. O luto é um exemplo. A mãe que perdeu um filho, ela vai esquecer? Nunca. Mas ela vai se readaptar com a dor. Ela vai buscar outra alternativa para aplacar aquela dor. Tem uma palestrante em Brasília, ela tinha perdido um filho, e nesse dia ela saiu para fazer um estudo. A cidade ficava a alguns quilômetros de Brasília, e ela saiu com uma saudade do filho imensa. E ela pensou no carro: gente, mas que saudade de abraçar meu filho. Aquela saudade. E foi para o estudo. Quando ela chega no estudo, era um tema para adulto, tinha uma criança sentada. Ela falou: meu Deus do céu, eu vou ter que adaptar para que não agrida a criança. E fez o estudo. Ela acabou esse estudo, ela começou a autografar alguns livros, e essa criança saiu e abraçava e não soltava dela. E ela não atinou. Acabou de fazer, então a criança foi embora. No carro que ela foi perceber. Ela não tinha o abraço físico do filho, mas teve um filho. O Gozando, Clídia, que era palestrante, e é muito engraçado quando ele conta isso, que ele fala o seguinte: chegou uma mulher na palestra, e você sabe que espírita não tem danado, né? Espírita chegou para ele e falou assim: Rosana, tem uma senhora aqui falando para me dar você um abraço.
No plano espiritual, eu falo, não abraça. Vou falar para não abraçar, abraça. E ele fala que a hora que ela deu nele um abraço, ele sentiu o cheiro da mãe dele. Não é o cheiro do perfume, o cheiro da mãe dele. Que aquilo foi reconfortante ao extremo. Por que a gente traz essas histórias e esses exemplos? É para o lado miraculoso? É para o lado dos acontecimentos? Não, gente, entendam pelo lado da simplicidade. Quanto mais conectado a Jesus, a seus ensinamentos, menor é a nossa dor. Menor é o peso. Menor é o peso. Quando a gente fala hoje de loucura, de dificuldade, nós estamos passando por um período muito sério, com crianças de 7 a 15 anos cometendo suicídios. E tem um probleminha aí, que chama amor. Aqui a gente não vai fazer juízo de valor de ninguém. Mas quando acontece um suicídio, é falência da família. Eu fico muito confortável para falar isso, confesso para vocês, eu com um irmão de quase 40 anos cometeu, espírita, frequentava reuniões, conhecia o Evangelho, entrou no processo, ele não conseguiu sair. E dá na gente essa sensação, porque faltou algo. Vamos paralisar a vida nesse processo? Não. Vamos continuar trabalhando, buscando e aprendendo, mas consciente das responsabilidades. Aquilo que está na nossa porta, não devemos pôr na porta do outro. Aquilo que chegou na nossa porta não chegou por prêmio nem por descuido. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Vamos ver esses nossos irmãos hoje que atravessam essas dificuldades com um olhar um pouco mais diferente, de amor. E não quando desdém. Não é deixar eles fazerem tudo, mas dar atenção, escutar, dar o amor dentro daquilo que a gente já tem possibilidade de conhecimento. Me desculpe, só uma coisa. Você me lembrou do livro Saúde, primeira vez. Sim. Hoje eu comecei a reler, pela terceira vez. Ele fala do homem positivo, Sim. que enxerga com amor tudo que está à sua volta. O homem positivo, no livro Saúde, primeira vez, ele enxerga tudo com amor que está à sua volta. Quem já assistiu aqui o filme do Chico Xavier? Vocês viram como que é a vida dele? Que família, e a minha, graças a Deus, é muito abençoada nesse sentido. E hoje mais abençoada ainda, tem espírita, católico e evangélico. E convivemos muito bem. E convivemos muito bem dentro das necessidades. Mas méritos nossos não, de um caminho deixado pelo meu pai. Porque ele não admitia, em hipótese nenhuma, discussão. Quando começava, ele tinha uma fala que ela encerrou o assunto. E todo mundo voltava a conversar. Isso faz parte do amor. É a gente ser pai, é a gente conseguir ser mãe, saber separar que filho é filho. Né? Hoje, uma das grandes dificuldades, já está chegando no final, que nós estamos tendo hoje na nossa sociedade é isso. Falta de limite. Os pais querendo ser amigos dos filhos. E aí eu trago uma fala do Constantino Pinto sobre esse assunto. Amigo seu filho vai ter na escola. Ele vai ter os amigos dele na escola, no trabalho. Para você, ele tem que enxergar um pai e uma mãe. Ele tem que enxergar uma voz que vai dar ele um direcionamento, que essa voz, ela está programada nos dois planos da vida, essa autoridade, tanto pela lei física como pela lei divina. Mas ele precisa ter essa voz. O maior exemplo do amor é saber falar não. Saber falar não. Saber cobrar uma disciplina, fazer o seu filho buscar ter uma conquista dele. Por que os jovens hoje chegam com 15, 16 anos aí perdidos? Porque tiveram tudo.
Quer um tênis, tem, quer um computador, tem, quer um passeio de final de semana, tem, quer um viagem para a praia, tem, daqui a pouco não dá valor a nada. Não dá valor a nada, porque cobra, a nossa consciência cobra. E aí, você pode pegar até o exemplo da droga. Por que a droga joga a pessoa depois que ela usa no buraco, psiquicamente falando? Porque ela dá uma sensação de êxtase, de euforia, que não veio acompanhada de um trabalho, de uma conquista. Seria um exemplo aqui para entender. Você entrou na faculdade, cursou. Quando você chega e recebe o seu diploma, você tem aquele sentimento. E aquele sentimento é verdadeiro, porque você caminhou. Você teve uma caminhada de luta e de busca. Na droga, não. Você tem esse mesmo sentimento, mas sem o trabalho. E logo em seguida você tem a queda. Então o seu filho ele precisa aprender a buscar. Não é ser mal com o filho, não é ser punitivo, mas fazer ele enxergar que é necessário ele buscar. E o Rossano, já está finalizando aqui, gente, traz o exemplo de fazer um bolo. Mas não é esse bolo que você compra lá no supermercado, mistura e põe, não. É ir lá, medir a farinha, os ovos, açúcar, o fermento, depois bater tudo direitinho, depois juntar a forma, colocar na forma, colocar para assar. Depois que tiver assado, qual que é a primeira pergunta da criança? Vamos comer? Não, tem que esperar esfriar, para só depois ela comer. O que ela aprendeu nesse processo? A resiliência. A ter resiliência para a vida, a saber esperar, a saber que as coisas têm que serem buscadas, que tem que ser conquistada. E finalizando com o Cortella, né? Como? Vaca não dá leite, exatamente. Quando sabe essa história? Ele, quando criança, ele disse que o pai dele falou, aos 8 anos, aos 8 ou 7 anos, eu vou te ensinar o segredo da vida. E ele, quando fez a idade, ele já morreu no quarto do pai, que ele queria o segredo da vida. O pai dele falou que a vaca não dá leite. Você tem que tratar dela, você tem que cuidar e depois você tem que tirar. Você depende de um trabalho. Assim, gente, a gente vai fechar o estudo de hoje agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga. A gente pede desculpa que às vezes a gente vaga um pouco, e o tema é um tema complexo e a gente tem que trazer de uma maneira que possa a gente começar a refletir de maneira diferente. Então, todos aqueles aqui que tiverem um problema em casa, que tiverem algum conhecido, é muito superficial isso que nós trouxemos, mas já dá ideia de como devemos caminhar. Com amor, com amparo, com carinho, e olhando o outro sempre como uma grande oportunidade para nós. E lembrar sempre, aquele mendigo, aquela pessoa com dificuldade, aquele irmão difícil, é a grande oportunidade da nossa encarnação, se soubermos assim conduzir e caminhar por eles. Que Jesus abençoe aqui a cada lar representado nos dois planos da vida, muita paz e muita luz a todos. Bom, pessoal, já que aprendemos hoje que a vaca não dá leite, né? Então nós vamos continuar aí o nosso esforço, né? Nossa caminhada, e fazer cada um de nós, né? Aquilo que nós precisamos fazer, que nós viemos aqui para fazer nesse planeta, né? E um tema difícil, né? Foi hoje o estudo da noite de hoje, difícil de entendimento, talvez difícil de aceitação, mas graças, né, à boa vontade do Altair, que trouxe para nós aí essa reflexão, esse estudo, e sobre a luz da doutrina espírita, que traz para nós, né, o ensinamento, traz para nós o conforto, traz para nós o esclarecimento, para que isso fique mais fácil, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né, para a nossa convivência, talvez, com um dos nossos irmãos nessa condição. Então, agradecemos muito ao Altair pelo estudo da noite de hoje. Pessoal, nós vamos ter aqui na casa, sábado agora, dia 28, alguém tem compromisso aí? Se tiver, pessoal, vai ter que desmarcar, porque nós estamos aqui com um compromisso aqui dia 28 do 10, sábado,
15 horas. Nessas 15 horas vai ter às 16 horas. É o sarau. É o 14º sarau de arte. Hã? É de 15 a 18. Então você já para aí. Não está errado, viu? Não está errado. É de 15 a 18. Então, o 14º sarau de arte espírita. Estão todos convidados. Não tem que fazer inscrição. É só a boa vontade mesmo de vir participar, de curtir, né, esse espaço que nós vamos ter aqui no salão, que vai ser muito gostoso, muito interessante. É arte espírita mesmo. Tá bom, pessoal? E nós temos na casa, acontecendo toda sexta-feira, né, reunião de estudo, né, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em consonância com livros espíritos, e as obras do missionário Augusto com as obras básicas. Começa às 19h45, esse curso já está em andamento, mas não tem problema, quem quiser participar, é só chegar aí às 19h45, é feito aqui no salão, ok? Mais uma correção, não é possível. É lá embaixo. É lá embaixo? É na sala. Mudou o pessoal lá embaixo. Não, aqui, os espíritos. Lá embaixo é missionários da luz, com livros espíritos e o Evangelho, correlacionados a Cristina. E muito bom. Então, obrigado pelos esclarecimentos. Ah, tá, pessoal, porque espírita come, né? Tem jeito. E é muito, viu, pessoal? Então, lanche coletivo, quem puder colaborar aí, viu? Por favor, pode vir e trazer o lanchinho, tá ok? Bom, então nós vamos, né, fazer a nossa prece para encerrar. Depois da nossa prece vamos ter o passe, né? Quem sentir necessidade do passe pode ficar na fila, por favor, em silêncio. E aqueles também que forem sair do passe, né, que possam também ir em silêncio para casa, para não tumultuarem na recepção, porque o trabalho continua no passe. Então o pessoal precisa ter essa concentração para desenvolver o trabalho na cabine. Tá bom, pessoal? Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje na casa de Miramês. Estamos aqui recebendo os ensinamentos sobre a luz do doutrina espírita, sobre o conforto, sobre o esclarecimento, para a nossa caminhada, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que Jesus, nosso companheiro, nosso mestre, nosso divino amigo, estenda sua mão sobre todos nós. Que a sua luz, nesse amado Jesus, chegue aos nossos lares, aos irmãos necessitados, e chegue também aonde houver guerra, onde todos estão pedindo por paz, por harmonia, por equilíbrio. Que seja feita a sua vontade, hoje e por todo o tempo. Que assim seja. Uma boa noite a todos.